Fala pessoal, tudo bem? Continuando o assunto sobre funções, nesse vídeo nós iremos tratar das funções modulares. As funções modulares são aquelas funções em que o incógnita ele está dentro de um módulo. E o que é esse tal módulo? O módulo nada mais é do que uma transformação de uma entrada em uma saída, em que essa saída ela sempre tem que ter o valor positivo. Dessa forma eu tenho que a entrada passa por uma transformação e produz aqui a saída. Eu vou chamar a entrada de x e a saída de y. A saída y ela tem sempre o mesmo valor numérico de x, só que o sinal dela é sempre positivo. Sendo assim, se eu tenho x, a saída y vai ser igual a x. E se eu tenho a entrada menos x, a saída y vai ser a x também, né? Ou seja, o valor ele continuou o mesmo, só que o que acontece é que a saída, ela passando pelo módulo, tem que ser sempre positiva. Representando matematicamente, eu tenho aqui, né? Eu tenho o módulo do x. O x, como ele é uma incógnita, eu posso falar que o x é a própria f de x. Eu falo que o f de x é igual a x. Assim, se eu tiro o módulo aqui da f de x, eu estou tirando aqui o módulo de x, né? O módulo de f de x é igual ao módulo de x. Então, observe só que o módulo de x ele é igual ao próprio x, que é o que está aqui dentro, se o x é maior ou igual a zero. Por exemplo, supondo que o x aqui é igual a 2. Então, aqui o módulo de 2 é igual ao próprio 2. É o próprio valor que está aqui dentro do módulo, né? Valor numérico. Agora, se esse x ele for menos x, por exemplo, eu tenho aqui módulo de menos 2, observe que aqui o que está na posição do x é negativo, menos x. Se o x aqui ele for menor do que zero, como aqui menos 2, o valor da função vai ser menos x. Observe só que o x aqui é o quê? É o que está aqui dentro. Logo, a saída aqui vai ser menos o x, que é o menos 2. Logo, a saída é 2. Né? Observe que esse fato de multiplicar aqui, quando é negativo, eu multiplico por menos 1, transforma essa entrada em um valor positivo. Então, basicamente, né, o módulo, a função dele é sempre transformar a saída em um valor positivo, né? Ou melhor, a entrada. Dizendo de outra forma, o módulo de um número real nunca é negativo. Eu não altero o valor numérico, mas eu altero o sinal. Então, por exemplo, o módulo de 2 é igual a 2, o módulo de menos 1 é igual a 1. Observe que o valor numérico é o mesmo. Só que o que era negativo passou a ser positivo. O módulo de menos 3 é igual a 3. O módulo de 4 é igual a 4. É assim que funciona o módulo. Agora nós vamos ver o gráfico de uma função modular. Né? Nós vamos tratar com a unidade mais básica, que é o monômio. O monômio, nós vimos no vídeo falando sobre os polinômios, que o polinômio é um conjunto de monômios. Vou deixar o card aqui em cima para você assistir. Mas quando o monômio é par, vou pegar o monômio mais básico, que é o x ao quadrado. O x ao quadrado ele é representado por uma parábola. Aqui está desenhado de forma meio estranha, mas o x ao quadrado, aqui o ponto mínimo da parábola passa no ponto 0, 0. Só que essa parábola sempre assume valores positivos. Por exemplo, supondo que aqui eu vou fazer y igual a x, em que o y é a saída e o x é a entrada. Vou supor que o x é igual a 2. Assim, o y é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. Agora, se o x for igual a menos 2, observe que o y é igual a menos 2 elevado ao quadrado, que também é igual a 4. Observe assim, para o monômio par, tanto para a saída positiva, que aqui é 2, tanto para a saída negativa, que é menos 2, o que acontece é que ele transforma a saída aqui no valor positivo, que é o valor 4, né, aqui no caso. Ó. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 e aqui menos 2. Mas a saída é sempre a mesma. E aqui o 4. 2 e menos 2. Assim, um monômio par, ele já é uma função modular por natureza. Só que o monômio ímpar, ele possui um comportamento ímpar, né? Então, o que acontece? Vamos lá para o monômio ímpar mais fundamental, que eu vou supor que o y é igual a x, né? O monômio de grau 1. Y é igual a x. No plano cartesiano, ele representa uma reta que passa pela origem.
Observe que aqui é a saída e aqui é a entrada, x. Observe que para uma entrada positiva, eu tenho uma saída também positiva, né? Se aqui eu tenho um ponto 0, 0, tudo que é acima desse ponto aqui é positivo e tudo que é abaixo é negativo. Observe que para uma entrada negativa, a entrada está aqui no eixo x, é negativa, tudo que está para cá é negativo. Eu tenho uma saída também no y aqui, menor do que zero. Aqui é x maior do que zero, aqui é x positivo, e aqui é y menor do que zero. É maior do que zero, na verdade, né? Positivo. Então, observe só que para entradas negativas eu tenho saídas negativas, mas o módulo, ele não tem saída negativa. Se eu passo o módulo aqui nesse monômio de primeiro grau, o que acontece é que os valores de saída que são negativos, ele vai simplesmente transformar esses valores em positivos. Então, o que acontece? Essa reta que está todos os valores negativos aqui, vou multiplicar ela por menos 1 e ela vai passar a ser positiva. Essa parte vai deixar de existir. Então, o que vai transformar no final vai ser isso aqui, olha. O que é positivo eu mantenho positivo, o que era negativo passou a ser positivo. Só que o valor numérico não altera, né? Então, aqui, o que acontece nesse monômio, considerando somente o monômio, né? Agora eu vou ter que o f de x vai ser igual ao f de menos x. Isso aqui é característica de uma função par. Só que observe que inicialmente a função era ímpar. Então, basicamente, para eu transformar uma função ímpar numa função par, né, um monômio ímpar num par, basta apenas eu passar aqui o módulo nesse monômio. Agora nós vamos ir para uma função mais geral. Por exemplo, o f de x é igual a x menos 3. Vamos representar isso aqui graficamente. Nós temos que o x menos 3, se nós pegarmos ele nu e cru, vamos chamar isso aqui de uma g. G é igual a x menos 3, porque a f é o módulo, né? Nós temos que a g é x menos 3. Se nós fizermos o estudo do sinal aqui, nós temos que, na raiz, x menos 3 é igual a 0, e o x é igual a 3 na raiz. Aqui eu tenho o ponto 3, que é a raiz. Como é uma função de primeiro grau crescente, ela é uma reta crescente que passa pelo ponto 3. Se você for mais criterioso, você vai ver que quando o x for igual a 0, o f de x, aqui, né, na verdade, né, quando o x for igual a 0, o g vai ser igual a menos 3. Portanto, eu já coloquei o menos 3 aqui. Se você passa essa g por um módulo, isso que é a g, né, aí você vai ter a f. O que vai ser a f? Você tem aqui o mesmo plano, e aqui o ponto 3. Tudo que é positivo se mantém, né? Então, você tem aqui que acima de 3, tudo se mantém igualmente. Mas só que abaixo de 3, o que é negativo passa a ser positivo. Isso fica bem evidenciado aqui no ponto menos 3, né? O que era menos 3 passa a ser 3. Então, observe só que quando eu passo aqui, esse aqui é a minha G e esse aqui é a minha F. A minha F é o módulo, portanto, todos os valores de saída dela são positivos. Você pode expressar isso aqui matematicamente da seguinte forma, né? Que você tem que o valor aqui é x menos 3, a f, né, é igual a x menos 3, se o x for maior do que 3, porque se o x for maior que 3, você vê primeiro o intervalo aqui da função em que ela é positiva, né? Então é o quê? No intervalo acima de 3. Se nesse intervalo aqui ela já é positiva, então você não altera o valor dela, né? Então ela é a própria f, né? Então é o próprio x menos 3. Ou a f é igual a menos x menos 3, observe que quando eu multiplico por menos aqui, eu estou passando módulo nela, né? Se os valores de entrada são menores do que 3. Por quê? Em valores menores do que 3, as saídas, elas são negativas. Se elas são negativas, eu tenho que transformar ela em positiva. Assim, eu multiplico ela aqui por menos 1. Né? Esse menos aqui, menos 1, vezes esse valor. Né? Aí, o que acontece? Eu inverto todos os sinais de saída, que antes era negativo, eu torno eles positivos. A partir do momento que nós vimos isso, nós vamos para a nossa primeira equação modular. A equação modular, como o próprio nome diz, é aquela equação em que o incógnita ele está dentro de um módulo. Repare só que aqui o incógnita é x, ele está dentro de um módulo. Repare só que o módulo dessa função é igual a 6. Essa função é uma função de segundo grau.
Se o módulo dela é igual a 6, nós temos que, o que pode acontecer é que 6, módulo de 6 é igual a 6 e que o módulo de menos 6 também é igual a 6. Visto isso, nós temos que, as possibilidades que nós temos aqui é de x ao quadrado menos 5x ser igual a 6, como mostra essa primeira restrição, ou também x ao quadrado menos 5x ser igual a menos 6, como mostra aqui, né? X ao quadrado menos x está dentro do módulo. Então, se ele for menos 6, também dá esse resultado. O que nós temos que ver agora são quais valores de x que produzem esse resultado e quais valores de x que produzem esse resultado. E esse domínio que nós vamos ter vai ser a solução aí para essa equação modular. Então, vamos resolver. Aqui eu tenho uma equação de segundo grau, e para achar esses 6, aqui eu posso trabalhar da seguinte forma: eu posso ter que x ao quadrado menos 5x menos 6 é igual a zero. Repare só que isso aqui é a mesma coisa dessa, né? Eu só alterei aqui, né? Passei 6 para o primeiro membro, aí eu mudo o sinal dele. E observe aqui que isso aqui é uma função de segundo grau. E nós já sabemos resolver ela, pois nós já vimos o vídeo que eu tratei das equações de segundo grau. Caso você não lembre, eu vou deixar o card aqui em cima para você consultar. Mas, basicamente, nós temos que o delta é igual a menos b ao quadrado, menos 4ac. Nós temos que o b é o coeficiente que acompanha o x, e o a é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. E o c é a própria constante. Logo, o delta é igual a menos, na verdade é mais, né? É b ao quadrado só. Então, é menos x, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Observe que isso aqui vai dar 25 mais 26, que é igual a 49. Agora o x é o quê? É menos b. Se o b é menos 5, o b é 5, ou menos b é 5, mais ou menos raiz de delta, que é raiz de 49, dá 7, dividido por 2a, 2 vezes 1. Observe que aqui eu tenho o sinal positivo e negativo, logo eu tenho dois possíveis valores de saída. Eu vou chamar de x', que é igual a 5 mais 7 sobre 2, que é igual a 6, e o x nas linhas, que é igual a 5 menos 7, dividido por 2, que é igual a menos 1. Agora nós vamos para esse segundo caso, já que aqui nós já encontramos solução que satisfaz essa restrição do módulo, né? Agora nós vamos para esse caso. Nós temos que x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a zero. Aqui o delta, para resolver a equação de segundo grau, é igual a b quadrado menos 4 vezes ac, que é igual a 25, menos 24, que é igual a 1. Observe que o x, por sua vez, é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, que é a raiz de 1, que é o próprio 1, dividido por 2 vezes a, que é o próprio 2. As duas possíveis soluções, já que eu tenho o x1 e o x2, eu vou ter o x3, que é igual a 5 mais 1, sobre 2, que é igual a 3. Logo, a quarta solução, que é o x4', é x menos 1, 5 menos 1, sobre 2, que é igual ao próprio 2. Assim, observe que para atender essa equação modular, eu tenho aqui 4 soluções. Quando eu tenho que isso aqui é positivo, eu tenho uma parábola voltada para cima. E quando eu tenho que é negativo, eu tenho uma parábola voltada para baixo. E como o delta ele é diferente de zero, eu tenho aqui dois possíveis valores quando a parábola é voltada para cima e dois possíveis valores quando a parábola é voltada para baixo, né? Aí o módulo ele é igual a 6. Mas vamos lá para os valores. Supondo que o valor seja 6, vamos observar o módulo aqui, olha. O módulo, quando x é igual a 6, vai ser o quê? 6 ao quadrado, menos 5 vezes 6, que vai ser igual a 36 menos 30, que vai ser o quê? Vai ser 6. Observe, então, que o módulo disso aqui é igual a 6. Se você pegar o 2, por exemplo, vou pegar só o 2 aqui, você faz para o resto. O módulo de x ao quadrado, que é 2 ao quadrado, menos 5x, que é 5 vezes 2, é igual a módulo de 4 menos 10. 4 menos 10 é o quê? Menos 6. Módulo de menos 6 é o próprio 6. Se você fizer para os demais, também vai dar.
Então, basicamente, né, a solução aqui é esses quatro valores, né? Como nós tratamos com o domínio real, o x ele pertence ao domínio dos números reais, tal que o x ou ele é igual a menos um, ou ele é igual a 2, ou x é igual a 3, x é igual a 6. Esses são os possíveis valores para que essa equação modular ela seja verdadeira. Agora nós vamos para essa segunda equação modular. Essa aqui é um pouquinho diferente, porque eu tenho que uma equação modular é igual a uma segunda equação modular, né? Observe que aqui eu vou chamar essa primeira aqui, que está dentro do módulo de F, e a segunda, o que está dentro do módulo de G. Observe que aqui eu tenho alguns possíveis valores, né? Que a F ela pode ser igual a G, né? Outro segundo caso é que esse módulo aqui, eu posso ter que ele pode ser G ou menos G. Assim, a F é igual a menos G. Ou também eu posso ter que a menos F é igual a G, pois os dois aqui são módulos, né? Eu também posso ter que o menos F é igual a menos G. Mas observe que esse primeiro caso que eu falo que a F é igual a G, é a mesma coisa que eu falar que menos F é menos G. Sendo assim, eu vou tratar somente esse primeiro caso aqui, dessa restrição. Agora, na segunda restrição, observe que F é igual a menos G, é igual a menos F é igual a G, né? Esses dois são iguais. Sendo assim, eu vou tratar esse segundo caso aqui também. Então, vamos lá. O primeiro caso, eu tenho que F é igual a G. Se F é igual a G, eu tenho que 3x, 3 menos 2x, na verdade, é igual a x menos 2. Essa é a restrição para essa primeira restrição aqui ser verdadeira, né? Então, você tem que menos 2x menos x é igual a menos 2 menos 3. Logo, menos 3x é igual a menos 5. Observe, então, que o x ele é igual a 5 terços. Se o x for igual a 5 terços, isso aqui é verdade. Você simplesmente pode substituir onde tem x aqui, você coloca 5 terços, e você vai ver que o módulo disso é igual a isso, né? Outra restrição, é essa segunda aqui, f é igual a menos g. Você tem que 3 menos 2x é igual a menos g, é o quê? Menos x menos 2. Né? Portanto, 3 menos 2x é igual a menos x mais 2. Portanto, menos 2x mais x é igual a 2 menos 3. Observe, então, que menos x é igual a menos 1, ou o x é igual a 1. Se você pegar o x aqui dentro dessa equação e substituir ele, você vai ver que vai dar o valor. Como, por exemplo, módulo de 3 menos 2 é igual a módulo de 1 menos 2. 3 menos 2 é 1, é igual a 1 menos 2, é o quê? Menos 1. O módulo de 1 é igual a 1, e o módulo de menos 1 também é igual a 1. Então, 1 é igual a 1, mostrando para nós que a nossa solução está verdadeira. Né? Então, a solução, né? O x, nós sabemos que ele pertence ao domínio dos números reais, pois é o que nós estamos trabalhando, e o x ele pode ser igual a 1, ou o x ele pode ser igual a 5 terços, para atender a nossa restrição aqui, dada pela equação modular. Um outro exemplo que pode aparecer, na verdade, agora, né, é que não é toda a equação que vai estar dentro do módulo, mas somente aí os nossos incógnitas, como, por exemplo, o módulo de x elevado ao quadrado, mais 2 vezes o módulo de x, menos 15 é igual a zero. Observe só que, normalmente, o que vai aparecer para nós são algumas funções básicas, como, por exemplo, função de primeiro grau, função de segundo grau, ou outras funções que você vai ver aí mais para frente. Observe que aqui, esse módulo, ele está numa função de segundo grau. Né? Observe que, se você pegar esse módulo de x e transformar ele em um y, vai ficar o quê? Y ao quadrado mais 2y menos 15 é igual a zero. Observe só que isso aqui é uma equação de segundo grau, né? Então vamos lá, se é uma equação de segundo grau, para nós encontrarmos o módulo, vamos resolver como resolveríamos uma equação de segundo grau. Então primeiro nós temos o delta. O delta é o quê? B quadrado menos 4AC. Então é 2 quadrado menos 4 vezes A vezes C.
Observe que o delta aqui é 4 mais 60, que é igual a 64. Logo, o x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, raiz de 64 é 8, sobre 2a, 2 vezes 1. Assim, nós temos duas possíveis soluções, que aqui eu vou chamar de x' e x2'. X' é 2 menos 2 mais 8, sobre 2, que é igual a 3, e x2' é menos 2 menos 8, sobre 2, que é igual a menos 5. Assim, as nossas possíveis soluções é 3 e menos 5. Mas aqui, eu esqueci de colocar que é módulo, né? Módulo de x é isso. Observe que o módulo de um valor é sempre maior do que zero, né? Sempre positivo. Observe que aqui eu tive duas soluções, uma solução positiva e uma solução negativa. Observe que se eu tenho módulo de x, essa solução negativa não pode ser solução dessa equação. Logo, o único valor que nós tomamos é o valor de 3. Então, nós temos que o módulo de x é igual a 3. Se o módulo de x é igual a 3, nós podemos ter o módulo de 3 é igual a 3 e o módulo de menos 3 é igual a 3. Sendo assim, o x ele pode ser igual a 3, atendendo esse primeiro caso, ou o x ele pode ser igual a menos 3, atendendo aqui esse segundo caso. Sendo assim, a nossa solução, nós sabemos que o x ele pertence ao domínio dos números reais, tal que o x ele é igual a 3, menos 3, ou o x ele é igual a 3. Então, essa é a nossa solução para essa equação modular. Agora que nós estudamos as equações modulares, ainda no tópico de funções, nós vamos rever aqui as inequações modulares. As principais inequações que nós temos, ou melhor, as inequações que nós temos é a inequação de maior, menor, maior igual e menor igual. Como nós já vimos em vídeos anteriores, enquanto a equação ela está restringindo um ponto, é estritamente um ponto, por exemplo, A é igual a B, eu tenho que a saída é igual a B. Então, exatamente, aqui, eu vou desenhar aqui num plano, né? Então, aqui eu tenho B. Eu tenho que o ponto, ele é o B. Mas agora, se eu coloco que A é maior do que B, né? Então, o que acontece? Eu tenho aqui esse ponto B, e o que vale para mim é que esse ponto maior do que B. Né? Então, o que acontece? A equação ela está restrita a um ponto, mas já na equação, ela trata de um intervalo. Se eu coloco que é maior ou igual a B, aqui eu incluo esse ponto. Esse ponto é incluído, né? Então, basicamente, a equação restringe a um ponto e na equação está voltada ao intervalo. Se fosse para ser mais pragmático, eu falaria que o verdadeiro poder da transformação ele está na inequação, porque normalmente tudo que você pega bonitinho para fazer, você normalmente está tratando de equações, já está ali pronto, né? Você sabe que algo é igual a outra coisa. Mas se você tem que, por exemplo, fazer um projeto, você restringe a um limite em que aquele projeto é válido, né? Aí você trata da inequação. Talvez essa seja uma das maiores aplicações da inequação em cursos de matemática mais avançada. Então, vamos lá. Aqui nas inequações modulares, eu quero que você veja o módulo de uma maneira diferente. Nós vamos lá para a física e nós vamos relembrar do vetor. Esse nome módulo, ele é comum, eu acredito que você tem familiaridade com ele, né? Nós temos que um vetor, ele possui módulo, ele possui direção, ele também possui sentido. Mas aqui nós estamos interessados no módulo. O módulo é o quê? O módulo é o comprimento de um vetor. E o comprimento de um vetor é sempre positivo. E, então você pode ver que o módulo aqui, do comprimento do vetor, e o módulo que nós estamos aprendendo, é bem parecido, porque todos são sempre positivos. Então, por exemplo, vou desenhar um plano aqui. Aqui eu vou chamar de plano de Argand de Gauss, mas esse nome não vem ao caso agora. E eu vou supor que eu tenho um módulo que ele sai da origem, 0,0, e vai até um ponto A. Esse ponto A aqui é a A0, né? Então, esse módulo, esse vetor, ele tem módulo o quê? O módulo A, ou seja, o comprimento A. Se esse vetor, ele gira nessa direção, então o que acontece? O ângulo dele aqui variou, né?
A direção e o sentido dele alteraram. Só que o módulo dele continua sendo A. Então, observe só. Se ele foi para cima aqui, a direção e o sentido alterou, só que o valor dele em módulo, ou seja, o comprimento continua sendo A. Num caso mais extremo, esse vetor, ele pode aqui inverter 180 graus. O que acontece? Se eu considero essa direção aqui positiva, aqui ele vai estar em A. Se ele inverter os 180 graus, aqui é o ponto zero, ele vai estar em menos A. Observe que a extremidade dele aqui vai estar em menos A, só que o módulo dele vai continuar sendo A. O comprimento do vetor vai continuar sendo A. Você pode enxergar isso da seguinte forma, né? O comprimento do vetor, ele pode ser retirado pelo teorema do Pitágoras. Vou chamar isso aqui de x e isso aqui de y. Né? O comprimento do vetor, que é que eu vou chamar de m, módulo, é igual a raiz do x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, observe só, que aqui o y é zero e aqui também o y é zero. Então, o módulo, nesse caso aqui, o a, para esse ponto aqui, é raiz de a ao quadrado, que é o próprio a, e para esse ponto, o módulo é igual a raiz de menos a ao quadrado. Menos a ao quadrado é o quê? É a quadrado, também, né? Raiz de a quadrado é a mesma coisa, que é igual ao próprio a. Então, observe só que ao mesmo ponto, ao mesmo tempo que o módulo ele pode ser visto como se o a é menor do que zero, o módulo é igual a menos a, você também pode ver que o módulo ele é raiz do a ao quadrado, né? Pois aqui eu também vou estar tirando módulo. Mas, basicamente, o módulo é o comprimento. Então, observe que, sendo positivo ou negativo, o módulo ele é sempre positivo. Então, vamos lá. Aqui, tratando das inequações modulares, eu quero que o módulo de um valor x ele seja maior do que a. Se eu trato que o módulo é o comprimento, esse comprimento ele pode girar. E eu vou falar que o que interessa para nós aqui nesse plano, é simplesmente essa reta aqui, que está no eixo, eu vou chamar de abscissa, né, o eixo horizontal aqui, das entradas. Ou melhor, eu vou chamar esse eixo aqui de eixo dos números reais. Então aqui, vamos supor que tudo aqui é real, mas se esse número ele tem uma inclinação aqui diferente de zero, ele já passa para outro domínio de número, que não é real mais. Então, se para nós interessa o real, nós só vamos estar interessado nessa reta aqui horizontal. Então, vamos lá. Se o módulo de um valor x tem que ser maior do que a, e agora nós vamos começar a enxergar o módulo como comprimento de vetor. Então, esse vetor aqui, ele pode girar em vários sentidos. Mas o que interessa para mim é somente o ponto em que ele está com essa inclinação, com ângulo igual a zero, ou essa inclinação com ângulo de 180. Então, observe só que se o módulo dele tem que ser maior do que A, os valores de A que ele pode assumir pode ir de 0 até menos A, ou pode ir também de 0 até A positivo. Ou melhor, na verdade é o contrário, né? Aqui o módulo tem que ser maior do que A. Se aqui eu tenho A, o comprimento do vetor tem que ser maior do que A. Então, tem que estar em algum ponto aqui maior do que A, né? Ou em algum ponto aqui menor do que menos A, certo? Então, nós temos que aqui nesse ponto, o x, ele tem que ser maior do que A, e aqui nesse intervalo, na verdade, né, o x, ele tem que ser menor do que menos A. Essas são as duas restrições que eu tenho que levar em conta quando eu trato aqui do módulo de x é maior do que A. Então, é da seguinte forma, né? O x tem que ser maior do que A, ou o x é menor do que menos A, para que essa restrição aqui pela inequação seja verdadeira. Agora nós vamos para outra restrição, né? O módulo do x tem que ser maior ou igual a A. Então vamos lá. Eu tenho aqui novamente o plano. Eu vou considerar que aqui é A e aqui é menos A. As possíveis direções que os vetores eles podem assumir levando em conta que o vetor ele sempre parte da origem,
pode ser aqui, qualquer direção aqui, com a inclinação diferente de zero, ou com a inclinação aqui de 180. Mas o que interessa para nós é só o que está na reta real. Assim, se tem que ser maior ou igual a A, pode conter o A, mas tem que ser maior do que A, o comprimento desse vetor. Sendo assim, o A ele tem que ser maior ou igual, ou melhor, hein? A entrada x tem que ser maior ou igual a A, abrangendo esse intervalo, ou o x tem que ser menor ou igual a menos A, como mostrado aqui. Sendo assim, nós temos essa restrição aqui. Agora, na próxima inequação que aparece, é que o módulo de x tem que ser menor do que A. Se você for tratar com um vetor, esse plano, nós temos aí que o vetor ele está aqui no A, aqui eu tenho menos A, e que nesse círculo aqui, esse vetor pode apontar para qualquer lado. Só que o que interessa para mim é somente na reta real. Aí ele aponta aqui até o menos A. Se o comprimento do vetor tem que ser menor do que A, ele pode sair de zero e ir até A, e pode sair de zero e ir até menos A, do plano real. Então, o que acontece? O valor de x, para que esse módulo, esse comprimento do vetor seja verdade, menor do que A, ele pode ser qualquer valor de zero até A e qualquer valor de zero até menos A, considerando aqui o plano real. Assim, os possíveis valores de x, ele vai até A e ele está entre A, né, e menos A. Sendo assim, a solução para que isso seja verdade é da seguinte forma: o x ele tem que estar entre menos A e A. Então é válido essa nossa seguinte restrição aqui para atender essa restrição aqui da inequação, né, modular. Então vamos para a quarta e última inequação modular. Observe que basicamente é igual à terceira, né? Só que antes não incluía o A. Aí o valor A não incluía aqui na restrição. Mas agora inclui aqui o valor de A. Assim, o nosso valor é basicamente igual à terceira, né? Só que o comprimento do vetor ele pode ir de menos A até A. Então, basicamente, né, aqui eu tenho o plano, aqui a reta dos valores reais, que é o que me interessa. Aqui eu tenho o valor A e aqui menos A. Aqui eu tenho a origem do vetor, 0, 0. Nós sabemos que, independentemente de onde começa o vetor, nós sempre podemos colocar que ele inicia em 0 para facilitar a visualização. Então, aqui ele pode ir até A, e aqui ele pode ir até menos A, incluindo o ponto menos A e o ponto A. Assim, o intervalo de x, para que essa restrição seja verdadeira, é que o x esteja entre A e menos A. Da seguinte forma, né? Menos A menor do que x, menor do que A. Então, basicamente isso é tudo que nós precisamos saber para resolver as inequações modulares. Então, vamos lá. O primeiro exemplo é: defina o domínio dessa função. Essa função aqui é uma função modular de segundo grau, para que ela seja estritamente menor que 1. Estritamente é que seja realmente menor do que 1. Né? Então, vamos lá. Se tem que ser estritamente menor do que 1, nós temos que a f de x, que é o módulo de x ao quadrado mais x menos 1, tem que ser menor do que 1. Se tem que ser menor do que 1, lembrando daquela característica do comprimento do vetor, se o vetor ele pode apontar até 1, partindo de 0, e dando o giro de 180 graus nesse vetor, ele vai chegar a ter menos 1, correto? Então, o domínio desse vetor aqui, das entradas, que pode dar origem para todos os lugares que esse vetor vai apontar, seguindo aqui esse intervalo, porque a inequação é intervalo, né? Então pode estar em todo esse intervalo aqui. É que essa função, ela vai de menos 1 até 1. Eu posso expressar da seguinte forma, que menos 1, essa função, ela é menor, né? É menor do que essa função, x ao quadrado mais x menos 1, que é menor do que 1. Aqui observe que você tem um sistema de inequação de segundo grau. Eu já resolvi o sistema de inequação de segundo grau em um vídeo anterior. Eu vou deixar o card dele aqui em cima para você consultar. Mas eu só vou deixar de outra forma, então qualquer coisa você pausa o vídeo, vai lá assistir falando sobre inequação, que você vai conseguir resolver essa inequação. Então vai ter o seguinte conjunto de inequação, né? X ao quadrado mais x menos 1,
é maior do que menos 1. E o outro é x ao quadrado mais x menos 1 é menor do que 1. Aqui, basicamente, você vê o intervalo onde essa primeira inequação é válida, a segunda inequação é válida, e fazer a interseção dos dois. Então, consulte o vídeo que eu já postei, e aqui é tranquilo de resolver. Agora, a segunda inequação modular, que costuma ser um pouco diferente, então aqui a gente está para apresentar os principais casos que aparecem. Aqui eu tenho que a f de x é uma soma de funções modulares, por exemplo, 2x menos 1 mais x mais 4, que tem que estar ser menor do que um valor. Né? Então, por exemplo, eu vou chamar tudo que está aqui dentro desse módulo de f e tudo que está aqui dentro desse módulo de g. Então, você tem aqui o módulo da f mais o módulo da g, tem que ser menor do que um valor de saída, um valor 10,5x. É 10,5. Se você tomar sempre aqui no plano cartesiano, né? Aqui eu tenho as entradas, né? Aqui eu tenho o módulo da F mais o módulo da G. Aqui eu tenho a saída. A saída aqui, eu vou chamar de Y. Então, esse aqui é a saída, que é esse aqui, né? Que eu vou chamar de Y. Então, a saída, se ela é uma constante, o que acontece? Aqui eu tenho 10,5. E os valores dessa função modular, se são funções modulares, vai ser sempre positivo, vai estar sempre aqui abaixo dessa reta de 10,5. Então, basicamente, isso que eu quero. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos ver o intervalo dessa primeira função e dessa segunda função. E, basicamente, né, onde essa função aqui for negativa, eu trato que naquele intervalo, para eu ter o módulo dessa função, eu tenho que multiplicar ela por menos 1. Sendo assim, eu vou transformar ela em positiva. E onde ela for positiva, eu vou deixar ela positiva. Né? Então, naqueles intervalos ali, eu já tenho o módulo dessa função. Onde é negativa, eu multiplico por menos 1. E onde é positiva, eu deixo a função como ela é. E a mesma coisa para essa função. E o que acontece? Eu faço a interseção desses dois intervalos e, tratando o caso de multiplicar a função por menos 1 ou deixar ela igual ao que ela é, pela restrição do módulo, eu tenho que tratar esses intervalos que me dão aí essas funções. Vamos resolver esse caso. Vou apagar as anotações aqui, já que você já entendeu a ideia. Vou chamar esse aqui, vou falar que f é igual a 2x menos 1 e que g é igual a x mais 4. Para facilitar, eu usei equações de primeiro grau, mas você pode usar aí uma equação de segundo grau ou o que for, porque o raciocínio vai ser o mesmo para resolver. Então, vamos fazer o estudo do sinal dessa f. Nós temos que, na raiz, 2x menos 1 é igual a 0, e, portanto, o x é igual a meio, na raiz. Então, observe que essa função aqui é uma função de primeiro grau, e o gráfico dela é uma reta, e ela é crescente, e corta aqui em meio na raiz. Sendo assim, as saídas para entradas a partir de meio são positivas e abaixo de meio as saídas são negativas. Então, se eu quero tirar aqui o módulo dessa função para entradas menor que meio, eu tenho que multiplicar por menos 1. Acima de meio, eu deixo como está. Agora, para G, fazendo o estudo dessa função, x mais 4 é igual a 0. Logo, o x é igual a menos 4. Então, da mesma forma, é uma equação de primeiro grau, portanto, é uma reta que cruza aqui em menos 4. Acima de menos 4 ela é positiva e abaixo ela é negativa. Então, observe só, se eu quero o módulo dessa função g para entradas abaixo de menos 4, né, para o domínio x. Observe aqui que aqui é a entrada, o x. Para o domínio menor do que menos 4, eu tenho que multiplicar por menos 1, porque aqui o sinal é negativo. Para transformar ele em módulo, eu tenho que multiplicar por menos 1. Para valores de entrada x maior do que menos 4, para g, aqui no caso, eu tenho que deixar da forma como está. Então, nós vamos pegar esses dois intervalos. Aqui eu tenho aqui o valor menos 4 para a função g, e aqui meio para a função f, né, que é o ponto aqui onde acontece essa mudança, né, dos valores negativo para positivo. Aqui eu vou pegar a f, aqui a g, e aqui
Como aqui eu tenho o módulo da f mais o módulo da g, eu pego o módulo da f mais o módulo da g. Então vamos aqui, pegar o ponto menos 4 e 0,5 para f. Na f é a partir de meio, a partir de meio eu tenho positivo, e abaixo de meio eu tenho valores negativos para f, como mostra aqui. Agora para g, acima de menos 4, eu tenho valores positivos para g, e abaixo de menos 4 eu tenho valores negativos. Então, observe só, que o módulo da f mais o módulo da g, aqui nesse primeiro intervalo, aqui eu tenho o primeiro intervalo, que vai de menos infinito. Menos infinito por quê? O valor pode ser grande tanto que for negativamente, só que todos os valores de menos infinito até menos 4 seguem esse intervalo em que a f é negativa e a g é positiva. No segundo intervalo, ele vai de menos 4 a 0,5. A f é negativa e a g é positiva. E o terceiro intervalo, ele vai de meio até um valor muito grande, tendendo a infinito. Então, aqui eu vou colocar infinito, é um intervalo aberto, né? A f é positiva e a g é positiva também. Então, eu tenho que considerar esses três intervalos. Nesse primeiro intervalo, a f é negativa e a g é negativa. O módulo da f, eu pego o quê? É menos f. Pois se a f é negativa, eu tenho que multiplicar ela por menos 1. Já mais o módulo da g é mais menos g. Então, é menos g. Nesse primeiro intervalo, o módulo da f mais o módulo da g é menos f menos g, que é o quê? Menos f, menos esse valor aqui, menos esse valor. Tem que ser menor do que 10,5, porque é a nossa restrição. Já nesse segundo intervalo, se a f é negativa, para transformar ela em módulo, é menos f, mais a g é positiva, então continua o quê? Mais g. No terceiro intervalo, tanto a f quanto a g é positiva. Logo, eu não tenho que fazer mudança nenhuma. Eu tenho que f mais g é o que vale nesse intervalo. Então, aqui eu tenho três intervalos. Eu vou desenhar essa reta aqui em cima, aqui, para facilitar meu desenho, que aí eu apago aqui e a gente fica com todo esse espaço para resolver esse problema. Fazendo aqui esse intervalo de menos 4 a meio. No primeiro intervalo, eu tenho menos f menos g, é menor ou igual a 10,5. No segundo intervalo, eu tenho menos f mais g, é menor ou igual a 10,5. No terceiro intervalo, eu tenho f mais g, é menor ou igual a 10,5. Agora eu posso apagar essas anotações, já que o que nós precisamos aqui agora são esses intervalos. Vamos começar tratando o primeiro intervalo. Primeiro intervalo, eu tenho que menos f menos g é menor que 10,5. Então, o que? Menos f é menos 2x menos 1, menos g, que é o quê? Menos x mais 4, menor ou igual a 10,5. Sendo assim, nós temos que menos 2x mais 1, menos x menos 4, é menor ou igual a 10,5. Sendo assim, você tem que menos 3x, menos 3, é menor ou igual a 10,5. Uma coisa que eu quero que você percebam aqui é que essa equação, ou melhor, inequação, é que vale para nós nesse intervalo. Agora, basta apenas você verificar o domínio, ou seja, as entradas que transforma todas essas entradas aqui em valores menor que 10,5. Aí você tem que menos 3x é menor ou igual a 13,5, menos x é menor ou igual a 13,5 dividido por 3, que é igual a 4,5. Se você quer transformar o incógnito em positivo, nós já sabemos que você tem que multiplicar tanto o primeiro membro por menos 1 e o segundo membro por menos 1, e fazendo isso você tem que inverter o sinal aqui da desigualdade, né? Aí fica o quê? X maior ou igual a menos 4,5. Então observe que nesse primeiro intervalo, que vai de menos infinito até menos 4, os valores que essa função aqui atende a valores de domínio que produzem saída menor que 10,5, são para valores de x maior do que menos 4,5. Então, o que acontece? Você tem um intervalo que vem de lá de menos infinito até 4, como mostra aqui, menos 4 na verdade, e os valores aqui são os valores do meu intervalo. Agora, o valor que a função é válida, ou seja, que produz valor de saída menor que 10,5,
são somente para valores maior do que menos 4,5. Então, aqui eu tenho aqui menos 4,5, ou melhor, maior ou igual, né? Menos 4,5. Então, todos esses valores maiores do que 4,5 aqui, para mim, levando em consideração essa função, produz aqui valor de saída menor ou igual a 10,5. Então, para mim, se eu estou considerando esses dois intervalos, como nós sabemos, nós temos que considerar a interseção desses dois intervalos, que é o quê? Esse intervalo aqui primeiro é válido e esse segundo intervalo também é válido. Então, o intervalo onde os dois intervalos são válidos é o intervalo entre menos 4,5 e o intervalo menos 4. Esse é o nosso intervalo. Sendo assim, o primeiro intervalo é o quê? A solução aqui é que a entrada ela pertence ao domínio dos valores reais, tal que o x ele está entre menos 4,5 e menos 4. E a gente coloca aqui, ó, menos 4,5 menor ou igual a x menor ou igual a menos 4. Agora, observando o segundo intervalo, nós temos que menos f mais g tem que ser menor que 10,5. Então, menos f é o quê? Menos 2x mais 1, que é menos essa f, mais g, que é x mais 4. É menor ou igual a 10,5. Sendo assim, você tem que menos x mais 5 é menor ou igual a 10,5. Então, vamos lá. Essa equação aqui é a que é válida para esse intervalo. Isso aqui é importante, pessoal. Agora, nós temos que verificar os valores de x que faz para mim uma saída menor ou igual a 10,5, né? Então, menos x é menor ou igual a 5,5. Sendo assim, você pode multiplicar os dois membros por menos 1 e inverter a desigualdade, o x é maior ou igual a menos 5,5. Então, observe só, que o nosso intervalo aqui, no caso, ficou meio torto, mas vocês vão entender, ele vai de menos 4 a 0,5. Menos 4 até 0,5. Esse é o intervalo em que nós estamos estudando, em que a função aqui é estudada. Agora, o intervalo onde essa função aqui é válida é a partir de menos 5. Então, aqui eu tenho menos 5, ou melhor, menos 5,5. A partir de menos 5,5, para essa equação aqui, e na equação, essa função é válida. Mas observe que o que vai interessar para nós é o intervalo de interseção entre o intervalo estudado e onde a função é válida. Observe só que eu pego aqui todos esses intervalos, aqui eu tenho 3 intervalos. No primeiro intervalo, somente a segunda é válida. No segundo intervalo, tanto a segunda quanto a primeira são válidas. Logo, esse intervalo aqui pertence ao conjunto de solução. E no terceiro intervalo, somente a segunda pertence. Então, o que vai sobrar para nós é o intervalo entre menos 4 e 0,5. Ou seja, todo o intervalo. Então, o domínio aqui, ele pertence ao domínio dos números reais, a solução, né? Tal que o x ele está entre menos 4, contendo o menos 4, e meio. Esse é o nosso segundo espaço aqui, onde minha função é válida, né? Essa f é válida. Agora, o terceiro intervalo, como você pode ver aqui, é o intervalo onde f mais g é menor ou igual a 10,5. Né? Então, você tem que a f é o quê? 2x menos 1 mais a g mais x mais 4 é menor ou igual a 10,5. Observe, então, que 3x mais 3 é menor ou igual a 10,5. Mais uma que é importante, que é essa função aqui, que é a função válida para esse terceiro intervalo. Né? Então, você tem que essa função 3x mais 3 tem que produzir algo menor que 10,5, que 10,5 é a nossa saída. Encontrando aqui o domínio, para que a saída seja menor que 10,5, você vai isolar esse x, 3x é menor ou igual a 7,5, portanto, o x é menor ou igual a 2,5. Observe que nós temos aqui que o nosso domínio, né, que é o nosso intervalo que nós estamos tratando, é para valores de entrada maior do que meio
Então, esse é o nosso domínio que nós estamos estudando, e que o valor onde é válido para que a saída seja menor que 10,5, são valores para entradas menores do que 2,5. Então, são todos os valores aqui que atendem a essa função. Mas observe que a nossa saída, ou melhor, o nosso domínio, ele vai estar no intervalo em que tanto a primeira quanto a segunda são válidas. Né? Eu tenho que estar no intervalo estudado e a restrição ela tem que ser atendida. Então, no primeiro intervalo, aqui é válido, e a restrição é atendida somente nesse segundo intervalo, entre 0,5 e 2,5, como você pode ver aqui. Então, o x ele tem que estar entre esses dois valores. Ou seja, o x ele pertence ao domínio dos valores real, tal que o x ele está entre meio, contendo meio, né, menor ou igual a 2,5. Assim, é desse jeito que a gente faz a anotação matemática. Né? A solução ela é igual a x pertence ao domínio dos números reais, tal que 0,5 menor que x menor que 2,5. Então, basicamente, observe que aqui nós fizemos um estudo de todos os intervalos possíveis que nós tínhamos que estudar com essa função. Caso tivesse mais funções modulares, você teria que fazer para todos os seus intervalos. Então, observe só, que o x ele é válido nesse primeiro intervalo, nesse segundo intervalo e nesse terceiro intervalo. Vou adiantar aqui rapidinho, né? Então, vou desenhar uma reta aqui. Para o primeiro intervalo, a entrada ela pode ir de menos 4,5 a 4. Para o segundo intervalo, pode ir de menos 4, ou melhor, aqui é menos 4, né? Pode ir de menos 4 até meio. Aqui. Já no terceiro intervalo, pode ir de meio até 2,5. De meio até 2,5. Acima disso, aqui, os valores de saída são maiores do que 10,5. Então, não entra para mim nessa restrição, né? E abaixo de menos 4,5, os valores de saída também são maiores do que 10,5. Então, para mim, não atende. Então, todos os valores aqui de x que atende nesses três intervalos aqui, o valor desse módulo menor que é 10,5, é no valor de x de menos 4,5 até 2,5. Então, a solução geral é o quê? O x ele pertence ao domínio dos valores reais, tal que o x está entre menos 4,5 e 2,5. Menos 4,5 menor ou igual a x, menor ou igual a 2,5. Então, pessoal, com isso aqui, nós finalizamos para encontrar o domínio do x em que atende aqui essa função. Então, assim, nós já poderíamos parar o vídeo por aqui, só que para quem ainda quer ter uma visão gráfica da coisa, eu vou evidenciar aqui mais uma coisinha, porque, como nós estamos vendo aqui, no primeiro intervalo é válido essa função aqui. No segundo intervalo é válido essa função, inequação, e no terceiro intervalo é válido essa terceira inequação. Então, o que acontece? O desenho gráfico da figura que vai dar origem a esse f de x, que é a soma de módulos, ele vai ser uma figura um pouco meio diferente, né? É uma função aí que ela é por partes, né? No primeiro intervalo eu tenho uma função, no segundo eu tenho outra função, e no terceiro eu tenho outra função. Então, como é que vai ficar essa figura? Você tem que levar em conta o intervalo, né? E a função que é válida para esse intervalo. Então, vamos lá. Vamos pegar essa primeira função aqui, cara, e esse intervalo. Então, a primeira função é menos 3x menos 3 é menor do que 10,5 no intervalo de 4,5 até 4. Agora nós vamos pegar essa segunda equação e também verificar o intervalo. Assim, a segunda inequação é menos x mais 5 menor ou igual a 10,5 no intervalo de 4 a meio. Agora nós vamos pegar essa terceira inequação, em que ela é igual a 3x mais 3 menor do que 10,5 no intervalo de 0,5 a 2,5. Então, basicamente, para desenhar o gráfico, nós temos que levar em consideração que aqui nós estamos tratando de funções modulares. Então, nós temos que o módulo
dessa função é menor que 10,5, dessa segunda função é menor que 10,5 e dessa terceira função é menor que 10,5. Aqui vai ser simples para nós porque está tratando de equação de segundo grau, então nós temos o quê? De primeiro grau, na verdade, então nós temos retas. Então vamos levar em conta essa reta aqui nesse intervalo. Se essa função é válida nesse intervalo, nós vamos considerar aqui o ponto menos 4,5, então nós temos aqui menos 3 vezes menos 4,5, menos 3, o módulo disso é o quê? É módulo de 13,5 menos 3, que é igual a módulo de 10, aqui na verdade meio, né? 10,5, que é igual a 10,5. Então no ponto, aqui eu tenho um ponto em que eu tenho a entrada menos 4,5 e a saída 10,5. O segundo ponto que eu tenho aqui é o ponto onde a entrada é 4. Então eu tenho aqui menos 3 vezes 4, menos 3, que é igual a o módulo disso, ou melhor, aqui é menos 4, né? Menos 3 vezes menos 4 é 12, menos 3, que é igual o módulo disso aqui, igual ao módulo de 9, que é igual a 9. Então o que nós temos? Aqui no plano, desenhar aqui um gráfico, na entrada menos 4,5, eu tenho a saída 10,5, e no ponto 4, menos 4, eu tenho a saída 9. Se é uma reta, eu posso simplesmente ligar esses dois pontos. Assim, nesse primeiro intervalo de menos 4,5 até 4, eu tenho essa reta. Agora, observando esse segundo intervalo aqui, de 4, ou melhor, menos 4 até meio, quando é menos 4, você pode reparar que é o próprio 9, né? Que é o quê? Módulo de menos 4 mais menos 4, né? Mais 5 é igual a módulo de 9, que é igual a 9. Assim, no ponto onde eu tenho menos 4, a função continua sendo 9. E no ponto onde é meio, eu tenho menos meio mais 5, que é igual a módulo de 4,5, que é igual a 4,5. Observe, então, que em 0,5, na entrada 0,5, a minha saída é 4,5. Então, eu tenho um ponto mais ou menos aqui assim, olha. Então, o que acontece? Essa reta, como é uma reta, eu posso simplesmente ligar esses dois pontos. Agora, eu vou para o terceiro intervalo, que é de meio até 2. Aqui eu tenho ponto 2. Em meio, você pode observar que aqui o módulo vai ser 3 vezes meio, mais 3, módulo disso, é igual ao quê? 1,5 mais 3, que é igual a 4,5. Logo, em meio, por essa função, continua estando aqui em 4,5. Agora, em 2, o módulo de 3 vezes 2, mais 3, é igual a módulo, aqui ó, 6, na verdade 2,5, né? 3 vezes 2,5 é igual a 7,5, mais 3. 7,5 mais 3 é módulo de 10,5. Observe só que aqui é igual a 10,5. Então, no ponto 2,5, a saída volta a ser 10,5. Como é uma reta, eu posso simplesmente ligar esses dois pontos. E aqui nós temos essa figura. Então, o que você pode observar é que os valores para nós, gráfico, uma visualização gráfica, ela pode ser muito bem obtida a partir dessas funções. Por isso que eu estava aqui marcando essas funções e falei que elas são importantes, porque ela te dá uma visão gráfica. Confirmando que os nossos valores estão certos, eu fiz esse gráfico aqui num software para plotar gráficos. Observe que o primeiro intervalo é de menos 4,5 até 4, o segundo intervalo é de 4 até meio, e o terceiro intervalo é de meio até 2, 2,5 na verdade. Observe-se que no primeiro intervalo é válido uma função, observe que ela tem uma inclinação, e é uma reta. No segundo intervalo, vale outra função, outra inclinação, né? Nós temos aqui uma reta também. E no terceiro intervalo, de 2,5, de 0,5 até 2,5, que está aqui, nós temos outra reta.
Observe que acima de 2,5, os valores são maiores do que 10,5, que é a nossa saída limite, né? Aqui, antes disso aqui, também é maior que 10,5. Mas fato é que a junção, aqui eu tratei aqui de marcar o ponto 10,5, né? Abaixo disso aqui é o que nós queremos. E aqui é a nossa função, né? Que é o módulo de 2x menos 1, mais o módulo de x mais 4, que tem que ser menor aqui que é 10,5, né? A f de x é isso aqui. Então, basicamente, pessoal, com isso aqui, nós concluímos o assunto falando sobre funções modulares. Finalizando esse vídeo, caso tenha gostado, clique no gostei. Se não for inscrito, se inscreva no canal para receber notificações assim que o novo conteúdo seja postado. E até o próximo vídeo.